quanto do que acontece no Brasil não é determinado por agentes externos. E daí já tá, assim, você já sabe o que vai acontecer no Brasil baseado... Você olha nos Estados Unidos, olha na Europa, olha em volta. A gente vive o filme deles, sabe? A gente tá vivendo a peça deles de algum jeito. Não, com certeza o Brasil é uma colônia... É uma colônia, A gente é uma colônia, mas a questão é, o poder político é muito influente, muito eficiente em mudar a sua vida. Mas ele é, tipo, tão difuso em milhões de pessoas e elementos e... Mas é porque, cara, se o cara pega e aumenta os juros pra 100% ao dia... Quem que é o cara que tem poder de fazer isso? Eu nem sei. O ministro da Fazenda pode Não, fazer é o isso? Banco assim? Central pode fazer isso. O Banco Central pode fazer isso. Então, o presidente do Banco Central. Que também não deve ser um cargo que você pode eleger. Que é isso que eu tô falando. Quem põe é o presidente. Nenhum cargo elegível nenhum cargo que importa é elegível. Eles são todos elegidos pelo cara que se elegeu no máximo. E ele vai ter que fazer várias negociações aí pra poder colocar o cara que ele quer. A democracia é uma farsa, cara. Não Lógico, se engane. mas porque, pelo que eu falei, a democracia original é etnodemocracia. Ela é um sistema de governo criado por guerreiros, feito pra ser imposto numa população e, tipo, tudo bem. Ela realmente é mais inclusiva do que as opções que tinham ali na época. Mas ela carrega consigo todos esses traços... autoritários também. Oligopolistas, acho que acima de tudo, sabe? Fato. Acima de tudo, sabe? Que a gente vive numa Oligarquia. Numa oligarquia mais do que numa democracia. Sim. Tipo, a democracia é uma oligarquia. É, sim. Tipo, a oligarquia das mídias, de certa forma, a oligarquia, de fato, de quem tem as maiores propriedades e Sim, tal. o conceito de democracia é um pouco uma farsa. Por isso que a gente fica... Tem muita gente que fica olhando a China e falando, olha só que da hora, lá eles fazem as coisas. Porque a gente... Porque a nossa farsa custa caro. Tem aquele argumento de que a gente venceu o fascismo virando fascista. Tipo, o Ocidente, na verdade, não venceu o fascismo, ele venceu a Itália e a Alemanha. Mas ele absorveu todos os elementos da propaganda do fascismo, do estatismo fascista, todas as coisas. Então, meio que o fascismo ganhou, na verdade. Não sei quanto é real, mas... Sim, o negócio é o nível de qualidade da oligarquia que te comanda. Talvez Qual que seja isso. A nossa oligarquia é uma oligarquia que não é a pior oligarquia do mundo, na minha opinião. A oligarquia da Rússia é bem pior. Suponho que se tiver várias oligarquias, a nossa não seria pior mesmo. Sim, mas a gente não pode ignorar o fato que quem manda realmente é a oligarquia. Tipo... eu tava vendo hoje os caras falando sobre isso, sobre como quem lucra com as sanções na Rússia, as sanções relacionadas à Rússia, são oligarcas ucranianos, oligarcas russos estão lucrando pra caramba com isso, e uns oligarcas do Ocidente. Porque aumenta o preço do óleo e um monte de coisa. E, na verdade, assim, não ferra o Putin porque ele lucra e ele meio que segura ali a produção. Ele continua vendendo óleo. Sim. Ele decide quando vai vender e não sei o quê. E fica lá o Nord Stream 2, não sei se ligaram já, se não vai ligar, não ligaram. Mas eu aposto que a Alemanha ainda vai ligar aquela merda. Que a Alemanha vai se rearmar de novo. Aí eu quero ver, tipo, em 5, 10 anos... Eu quero ver como é que vai estar essa Alemanha. Porque a Alemanha tá já comprometida por 2% do orçamento no mínimo, acho. Em militar. E a Alemanha fazia, sei lá, décadas. Que a política dela era Unidos, não podia nem passar armamento. Tipo, nem transporte de armamento era permitido. Claro, tinha tráfico. Mas assim, porra, os caras realmente limitavam. E eles... Eles têm polícia, né? Mas teve o discurso há pouco tempo atrás acho que em fevereiro, sei lá. Do primeiro-ministro, não sei, acho que é o primeiro-ministro. Do primeiro-ministro alemão, e ele falou, mano, era um discurso de 1930, parecia, sabe? Era um cara com todas as letras falando, a gente vai defender a Ucrânia, e isso que a Rússia fez é agressão, e o caralho. O que é uma desculpa, né? Eles só querem se defender, na verdade. O mundo tá ficando caótico. Todas as alianças geopolíticas que existiam foram esfaceladas. Mas eu entendo que há nuance. Eu entendo que, de um lado, realmente... a expansão da OTAN foi se dando de uma forma mais... Não sei... Pacífica é meio meme usar pra OTAN, né? Mas, assim... os países foram mais aderindo meio que voluntariamente sob coerção ideológica, sabe? E não porque invadiram o país deles e destruíram. Sim, Então, não é tão horrível e injusto. Mas eu sempre lembro de um caso que eu até pus em vídeo já isso daí. Tá documentado. Quando estavam falando sobre terminar a União Soviética, e, na verdade, quando estavam falando especificamente sobre acabar com o Muro de Berlim, foi assegurado à União Soviética que a OTAN não ia mover 1 centímetro para o leste. Que ela ia parar onde ela tá e nunca se mover.
se moveu bastante. Sim, E agora com essa história da Ucrânia, ela não estava aceitando a Ucrânia, mas fazia mó tempo um joguinho de flerte entre a Ucrânia e a OTAN. Eles estavam manipulando a Ucrânia no território deles. Tipo, já tá na União Europeia, acho. Compravam político, financiavam campanha, então, faziam assim, a mídia lá, usavam as mídias sociais. Eles estavam em processo, essa é a povos. questão. Sim. Tipo, Meidan, Crimeia, esses são os grandes marcos, né? Já eram sinais de que eles estavam em processo de tentar fazer alguma primavera árabe ali. Uhum. Tipo, pra mim tudo é primavera árabe, entendeu? Tipo, o 2003 aqui foi primavera árabe, Meidan foi primavera árabe foi primavera árabe. Um monte de protesto. Na verdade, os gringos financiando, e não é simplesmente o caos pelo caos, mas é especificamente uma narrativa que se autoderrota. É genial você conseguir fazer isso, mas você consegue. Tipo, como assim você faz uma narrativa, você faz uma narrativa que você consegue prever que vai ter resultado negativo. Por exemplo, você ensina as mulheres a falarem coisas que vão irritar profundamente todos os homens. E você faz elas falarem o tempo todo e você subsidia que elas falem isso. Uhum. Fizeram isso. E todo mundo podia saber, todas as pesquisas mostraram, que tirava voto. E fizeram. Mano, isso é muito suspeito pra mim. É que eles disfarçam como, estão tentando passar bons valores aos bárbaros do deserto, entendeu? Mas daí seria, tipo, a culpa é do povo que não aceita. Só que, tipo, dá pra fazer a pesquisa antes de descobrir se o povo vai aceitar ou se ele vai rejeitar. E aí eu tenho certeza que eles sabem que o povo rejeita. E no fim das contas, não é o trabalho deles educar o povo dos outros. Também tem essa. Mas, assim, eu costumo sempre partir do que é, sabe? Assim, tipo, as coisas são como são e daí eu vejo, sabe? Sim. Bom, que existe um programa de inteligência internacional que tenta alterar o clima político de várias regiões. Sim, com certeza. Isso existe. É como é feito o jogo geopolítico. Como é feito a gente não sabe. Tipo, exatamente, né? Ah, sim. Provavelmente com dinheiro, em propaganda. Sim. Não, mas essa questão que eu tô falando é uma coisa que fica em aberto. Tipo, vai saber, entendeu? Se alguém fez alguma coisa assim. Mas eu não duvido que parte desses programas de inteligência envolvam plantar ideia errada em movimento. Seja na direita, seja na esquerda. Pode crer, com certeza envolve isso. Sabe, até a história das fake news... Você já falou com a Madeleine Laxco, não falou, por acaso? Eu já falei com ela também, e ela encabeçou alguma coisa de fake news, e ela tem lá a definição dela de fake news, que é bem compreensiva. Tipo, quando você fala com o normal, tipo, geral usa fake news meio que de qualquer jeito, né? Mas pra ela tinha... Não, calma lá. Tem fake news mesmo, estrito senso. É uma coisa bem específica. Tipo, são várias notícias falsas... Todas girando em torno de uma mesma narrativa para reforçar um fato. Não, que é uma notícia falsa? Não, mas, assim... Pra saber o que é uma notícia falsa, partindo do pressuposto de que, tipo, a gente já sabe que é várzea. Sabe? Já sabendo que isso daí é uma palhaçada várzea pra censurar todo mundo. Daí dá pra gente pensar como que dá pra fazer sentido disso, entendeu? Entendi. Tipo, e daí dá pra Qual fazer é a sentido lógica disso que eles mesmo. usam pra convencer uma pessoa sensata? Porque no Lasco ela parece uma pessoa sensata, inteligente. Ela é. Mas ela comprou essa narrativa porque provavelmente ela vem de pessoas que pra ela é importante, entendeu? Eu não sei. Eu realmente... Eu fui parar nela, assim... Algum viewer nosso em comum falou... cara, tem umas coisas que você fala que é igualzinho a da Madeleine, eu acho que vocês nunca nem se viram. Quando vocês estão falando de homem e mulher, vocês falam muito parecido. Daí eu fui lá falar com ela, ela falou comigo e a gente acabou fazendo uma conversa. Sim. Não, eu só tô analisando mais como que essa narrativa começa a ser implantada na cabeça das pessoas, né? Porque, como você disse aí, mas... a fake news é apenas uma ferramenta de calar os outros. Mas eu acho muito interessante como... que é a questão desse livro. Se os gregos acreditavam nos seus mitos. Como que não precisam convencer as feministas de verdade. Só precisam convencer elas a fazer a performance, o teatrinho. Porque se elas fizerem o teatrinho, vai ter os efeitos desejados. Sim. Então, a gente tem uma situação eleitoral... Eu acho que a gente teve essa situação eleitoral em que a galera do lacre não acredita no que fala. Porque se você conversa no mano a mano com o cara, você descobre que ele não é lacre, que ele tem opiniões e tudo mais. E se você realmente tiver... Mas só os cabeças do lacre, porque a base do lacre é tudo criança burra que acredita em qualquer coisa. Tudo bem. Realmente, verdade, é verdade. Mas eu chegaria a defender, sim, que mesmo com uma criança idiota do lacre... Você, sabe, tipo, eu sou professor, eu consigo, entendeu? Você explicar pra ela o porquê o lacre não é interessante. Não o lacre em geral, sabe? Mas pegar o ponto dela, o lacre que ela quer fazer. E pegar aquele lacre dela e... Mas quebrar, mas não é assim, mas não é assado, fazer as questões... Sabe, tipo, que eu acho que as coisas erradas, em geral, tudo que tá errado, você consegue no diálogo
resolver. Com a pessoa que quer... Se ela quer. Que Se quer ela entender, né? Que tem Essa é a primeira processo lição da República do Platão. Como começa... Isso, geral não presta atenção nisso. Primeira coisa que acontece na República do Platão é assim. O Sócrates está voltando para casa e quer descansar. Tá subindo a montanha, voltando para casa, querendo descansar. E aí chega um grupo de homens, armados como sempre, e falam, chega aí, vem pra festa com nós. Nós estamos indo na festa da Gatão aí, chega aí, um cara rico. Aí ele, não, tô cansado, quero ir pra casa. Daí ele, pô, mas vocês são só 2 aí, tava só ele e um amigo. A gente é 16. Então você vai. Daí ele falou, pô, mas e se eu convencer vocês? Aí eles falaram, mas e se a gente se recusar a ouvir? E daí ele falou, tuxê. E foi. E é assim que começa a República. O primeiro livro é... E daí ele já chega enchendo, já chega zoando o Céfalo. Tipo, o cara que é o dono da casa lá, que é o... É o Gatão ou o Céfalo? Agora eu confundi. É o Céfalo, eu acho. Mas ele vai lá e já chega xingando o velho dono da casa, tipo... É engraçado porque você lê o texto todo com toda a formalidade e tal. Às vezes você pode não perceber que é isso que tá acontecendo. Mas é isso que tá acontecendo. O Sócrates tá chegando lá e tá tirando sarro do cara. Tipo, a primeira pergunta que ele faz pro velho é... Como é ser velho? Tipo... Meio que zoando que ele é velho. Meio que fazendo uma pergunta que é difícil pra toda pessoa, né? Não, e o cara ainda responde que velhice é boa e ele zoa o cara que, tipo, mas é porque você é rico, né? Tipo, velho rico, acho que tudo bem ser velho, porque daí é beleza, né? Você tem cérebro pra atender tudo e tal. Sim, você não sente você sente os mazares da velhice, que é chegar perto da morte, né? Sim. Que acho que é a maior questão. Não sei. Sempre achei que a gente tem... Todo mundo tem muito mais medo do processo... De morrer do que morrer em si. Tipo, fazer puff seria top, mas... Não sei se faz... Tipo, eu gosto da vida, eu quero ver mais dela, mas, pô, só morrer não é assustador. Eu não vou mais sentir nada, não vou mais estar aqui, eu não vou mais ter nenhuma percepção. Por isso que eu acho que o auge é aquele... Não vou achar triste morrer dormindo. Morrer dormindo, sabe? Você foi dormir e acordou morto. Sim, não passa pelo medo de estar morrendo. Você nem né? sabia, nem sabe, simplesmente foi dormir, dia normal, acordou morto. Pra mim, esse é o melhor jeito. Sim, eu concordo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.